Bom dia, meu nome é Cláudio Lima, eu sou CEO da Druid, que é uma agência focada em games, metaverso. E aí hoje eu estou aqui, vou moderar esse painel com dois convidados que chama A Euforia dos Universos Paralelos, Imersivos e Descentralizados. Aí me deram um textinho aqui para eu ler. A ideia de um universo paralelo digital e imersivo não é nova na cultura humana. Escrito em 1984 pelo pai no gênero cyberpunk, William Gibson, o romance Neuromancer já explorava a ideia de um cyberespaço, onde hackers podiam se conectar e viver aventuras de forma coletiva e dentro de uma nova realidade paralela. Mas, por que esses universos digitais, que já existiam de alguma forma há mais de 2 décadas, se tornaram o futuro da tecnologia? Nesse painel, a gente vai discutir sobre como essas novas tecnologias estão nos permitindo criar novos personagens, novas redes, novas comunidades e novas relações. E qual o impacto na nossa percepção de tempo e espaço, a partir dessas experiências imersivas e descentralizadas. E, afinal, para onde isso vai nos levar? Então, eu queria convidar 2 pessoas que são incríveis, vai ser um prazer fazer o painel aqui com eles. A Olivia Melchior, que é CEO da CRI Deviate, e várias outras startups, várias outras iniciativas. Oiê! E o Dodô Azevedo, que é filósofo, jornalista, cineasta, oi. artista plástico. Olá. Bom dia. Figura incrível. Aí eu queria começar, eu até baixei aqui no dicionário, falando sobre a questão da euforia, que eu acho que é uma palavra muito forte aqui que foi usada. E aí quando você vai ver a definição no dicionário, substantivo feminino, psicopatologia. Então, o estado caracterizado por alegria, despreocupação, otimismo e bem-estar físico, mas que não corresponde nem às condições de vida, nem ao estado físico objetivo. Então, acho que isso é muito emblemático de como a gente define hoje o que é metaverso, o que são esses universos paralelos, que ainda é uma ideia muito mais forte do que vem por aí do que realmente do que a gente tem. A gente vai começar a apresentação, só para vocês entenderem um pouco o formato. Cada um vai se apresentar um pouco, contar um pouco do que tem visto, do que tem feito, e aí depois, a segunda parte, a gente vai fazer um bate-papo aqui entre a gente. Então, vou começar com a Olivia, eu sei que ela tem um monte de coisa para contar, tem um vídeo aí super bacana para mostrar. Aí ela fala depois do Dodô, eu termino, e aí a gente começa um bate-papo aqui entre a gente. Então, por favor. Então, bom dia a todo mundo. Como o Cláudio já começou aqui, já iniciou, o meu nome é Olivia Melchior. Eu sou, acho que, um fruto do meu tempo. Assim como o Dodô, temos diversas habilidades, trabalhamos com diversas mídias. Então, eu nunca soube me definir exatamente, o que eu sou, o que você faz. Mas eu acho que, ultimamente, eu consegui reduzir essa resposta falando que eu trabalho com moda e tecnologia, mas aproveitando a abrangência dessas 2 palavras. Então, moda, diferente do que muita gente pensa, ela não é apenas aquilo que a gente veste, mas moda é uma maneira da gente interpretar o nosso tempo, na maneira que a gente fala, no vocabulário que a gente escolhe, nas gírias, na maneira que a gente anda, na maneira que a gente dança, na maneira que a gente corta o cabelo, na maneira que a gente pinta o cabelo, na maneira que a gente organiza a nossa imagem social. O que eu digo é como que a gente define o personagem que nós escolhemos interpretar nesse grande palco que é a sociedade. Então, se a gente pensa moda, se vocês vierem comigo nesse conceito de moda mais abrangente, vocês também devem entender por que eu sou apaixonada por tecnologia. Porque, para mim, tecnologia, e lembrando que tecnologia, a gente está aqui falando de metaverso, que parece uma coisa futurista, de ficção científica, mas tecnologia é uma caneta. Tecnologia é uma maneira de imprimir o livro. Tecnologia é a nossa maneira de reorganizar o meio ambiente com técnicas que fazem, principalmente no caso das tecnologias de comunicação, com que a gente passe as nossas histórias de maneiras diferentes ao longo do tempo. E que a gente tem a possibilidade de criar outros recursos de narrar esse tempo tão breve que a gente tem entre essas 2 únicas certezas, que é que a gente nasce, que a gente morre, e entre esses 2 pontos extremos, a gente tenta criar sentido. A gente tenta criar uma história para a gente se agarrar, para fazer com que a gente levante da cama.
senão não tem muito porquê, né? Então, a tecnologia que eu acho bastante interessante, que me ajuda muito, principalmente nessa organização desse personagem social, né, que eu vejo muito atrelado à moda, ao pensamento de moda, ele se decide, né, a gente faz as escolhas, os acordos que definem a nossa imagem social a partir dessas tecnologias de comunicação. Então, sempre me interessou desde pensar o que é um verso, né? Porque aqui a gente vai falar de metaverso, depois eu até vou ter uma mesa que eu vou falar exatamente sobre essa palavra, mas o verso vem de vertere, né? Do latim vertere, revirar a terra e fazer fértil. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando pensou em verso, pensou em poesia, porque também tem a ver, a gente vira a cabeça, a gente fertiliza, a gente faz com que ela seja mais fértil mesmo, quando a gente ativa a imaginação. E todos esses canais de comunicação que a gente vem usando ao longo da nossa história, seja ele os versos de um teatro, ou os versos de uma canção, ou os versos, né, de um livro impresso, e aí depois a fotografia, o cinema, né, as redes sociais, todas essas são as tecnologias que nos ajudam a passar mensagem um para os outros, estabelecer acordos e fazer com que a gente defina esses personagens. Então, essa junção, né, hoje eu falo que eu trabalho com moda e tecnologia, sempre pensando que tudo isso, para mim, é uma junção muito coerente. E tudo isso fala sobre uma maneira da gente encontrar sentido para a nossa vida, né? Para esse, como Oscar Niemeyer falava, para esse sopro, né, que a gente vive. Bem, mas aí, de uma maneira prática, desde 2015 eu trabalho com tecidos conectados, principalmente via Première Vision, que é um evento de tecidos francês. E aí, em 2017, eu fui convidada para o South by Southwest para falar sobre tecidos conectados, e lá me deu um clique, assim, falei assim, caramba, eu trabalho com moda. E naquele South by Southwest de 2017 foi o lançamento da jaqueta conectada da Google Jacquard, né, com o Alevis, o projeto Jacquard da Google com o Alevis. E aí eu vendo aquele tecido, e eu já trabalhando com tecido conectado, e aquele tecido falando com o celular, eu falei... E era uma South by Southwest muito específica, porque eles chamaram um monte de gente de moda, de uma hora para outra. É um evento de tecnologia, de entretenimento, e de uma hora para outra estava lá estilista, que não estava entendendo nada de tecnologia, na mesa com o Instagram, tinha a Google Jacquard com a Levis, chamaram um monte de revista, né, um monte de editor de moda. Eu falei, cara, o pessoal da tecnologia entendeu o que a gente faz, né? A gente cria desejo, a gente cria símbolo, a gente cria sentido para objetos. Porque se a gente for pensar, a roupa é um objeto, né? O físico da roupa é um objeto. A moda, ela sempre foi virtual, porque você não toca a moda, você nem vê o objeto. Se você fosse... A gente não se vê, né? Quando a gente se olha em frente ao espelho, a gente não vê pele, carne, sangue, osso. Esse seria o físico. A gente vê uma ideia, né? A gente vê uma virtualização daquilo que nós somos. E assim com os objetos. Então, quem trabalha com moda, trabalha exatamente com essa estrutura, né, de criar afeto através dos objetos que nos ajudam a interpretar esses personagens sociais. E aí eu falei, cara, o pessoal entendeu o que a gente faz, e mais do que isso, eu fiquei numa viagem lá no South by Southwest, porque eu falei, cara, se a Web 2, e aqui a gente já vai falar sobre a Web 3, mas se a Web 2 fez com que essas grandes Big Techs, né, comercializassem os nossos dados através do nosso dedo, né, da gente dando like, da gente falando quem a gente é, né, que eu fico brincando que é o mundo digital, que é tudo o dedo ali que a gente faz. Imagina aonde estão os dados mesmo, aonde que eles estão mais perto do corpo. É na roupa, né?
Porque imagina que num celular hoje, obviamente, você tem o GPS e tal, você não precisa interagir toda hora, mas você clica falando que gostou de uma coisa. Agora, imagina a sua roupa conectada com o mundo da internet das coisas, e o mundo à sua volta conectado vai entender o seu batimento cardíaco quando você está numa peça de teatro. Vai entender se aquilo te estimulou, se te entediou. E vai começar a organizar todas as informações que você está mergulhado para te entregar coisas a partir daquela sua biometria. Aí eu falei, cara, então, assim, é melhor a gente começar a falar mais sobre isso, desmistificar esses termos, exatamente para que a gente tenha um pouco mais de decisão e conhecimento sobre o que está acontecendo, para que a gente consiga desviar para caminhos que sejam melhores para mais pessoas. Eu acho que o que aconteceu na Web 2 foi que a gente ficou sem querer saber o que é um algoritmo, sem querer saber o que é um protocolo, e no final estava todo mundo usando as redes sociais sem saber até como que nós estávamos sendo espelhados e comercializados. E aí, finalizando, eu decidi, já que eu trabalhava com moda, dessa maneira ampliada, eu vejo a moda como, apesar de parecer um lugar muito elitista, pelo menos a minha moda, a que eu frequento, ela sempre foi muito diversa, né? Eu sempre trabalhei com jovens criadores, com uma potência de expressão, de criação de identidade própria, que eu sempre valorizei muito. E aí, nessa volta de 2017, né, e obviamente ficou 2 anos maturando na minha cabeça, em 2020, com o fechamento com a pandemia, eu senti que estava na hora de apresentar a Brasil Immersive Fashion Week, uma semana de moda com tecnologias imersivas, não como um novo espaço de entretenimento, mas usando a moda como meio para que a gente desmistifique termos importantes para a gente entender como que a nossa vida vai ser gerada daqui para frente por essas tecnologias que vão permear a nossa vida. Então, eu queria mostrar 2 vídeos rápidos para vocês, tem 1 minutinho. Um é da primeira edição. As 2 edições foram feitas de maneira independente pela comunidade, sem patrocínio nenhum de ninguém. Foram pessoas, né, que já estavam habitando a Web3, a estrutura de metaverso, e a gente falando, cara, vamos fazer uma coisa que faça mais sentido para a gente, né, e vamos falar sobre isso que é importante. Então, a primeira edição, que aconteceu em 2020, vai passar aqui, que é a abertura. A Semana de Moda é um momento muito importante para a indústria, é um momento de entretenimento, de protagonismo do mercado. É um lugar para se passar uma mensagem. Só que com a chegada das redes sociais, tudo mudou. Mas essas mudanças vão ser muito maiores com as novas tecnologias imersivas. Nós estamos realmente diante de um novo universo para contarmos as nossas histórias. E esse é só o começo. Quarantine, state of emergency, shelter in place. So how exactly did we get here? O misterioso vírus que surgiu no mês passado vai se tornando uma preocupação de proporções globais. COVID-19 can be characterized as a pandemic. All of Italy is now on lockdown. Spain, the country recorded its highest numbers in 24 hours. Nas últimas 24 horas, o total de vidas perdidas no Brasil chega a 20.047. My conviction is that we should cancel all events. Cancel. Streets are empty, no shoppers perusing the racks, and suppliers are seeing fewer orders. But summer fashion weeks in Paris and Milan have been cancelled or postponed, raising questions about whether this will be the end of Fashion Week as we know it. Designers are making films or social media content that showcases their new collections as if it's live. The industry has been forced to engage and experiment with immersive technologies. 5G is transforming the industry by allowing capabilities that weren't there before. I do think 5G could be a very interesting place for fashion designers to look at. Podemos vender uma peça digital antes de produzir a sua peça física. This crisis made me think what we should buy and how to protect the earth. O mundo vai mudar com o 5G.
Bem, esse foi o primeiro vídeo que foi feito A minha quarentena, ela foi... Esse foi o primeiro vídeo durante a pandemia, essa versão não legendada, né? É importante também entender, mas por que vocês usam o inglês também? A gente tem uma comunidade bastante ampla, né? Apesar de ser Brasil e Mercer Fashion Week, a gente atinge pessoas, criadores que estão em diversos outros países, então isso acabou sendo uma estratégia também para conseguir fazer com que a maioria das pessoas entendessem, né? Dos criadores também, mas tem a versão legendada. Esse primeiro evento, né, aconteceu, como eu disse, a gente tinha que explicar coisas básicas do tipo o que é imersivo, né, na época, mas ele foi abraçado pela comunidade criativa de uma maneira muito positiva. E aí a gente conseguiu fazer o segundo evento, que aí vai o segundo vídeo, aí eu acabei, que foi o evento do ano passado. Uma revolução está a caminho. É o tão falado 5G. A Anatel aprovou a versão final do edital do 5G. Os direitos de exploração serão de até 20 anos. Para que a rede de 5G seja implementada em todo o país. Existe um grande projeto que promete revolucionar as redes sociais, o metaverso. Você pode ter uma casa bilionária, ter um corpo que você não tem no mundo físico, mudar de sexo se quiser. Go in, wherever you are, you can have your perfect setup, you can have all your different monitors. O Facebook anunciou que vai contratar 10 mil funcionários, tentando promover essa ideia de que as pessoas podem se encontrar, trabalhar e também se divertir num espaço virtual usando um avatar. ¿Imaginan interactuar con personas digitalizadas en una reunión como esa o explorar los valles de Marte sin siquiera salir de su dormitorio? Fans of the metaverse see it as the next stage in the development of the internet. Foi a construção do nosso próprio metaverso. Participaram da construção do evento. Estudem inteligência artificial, porque ela vai entrar e ela vai ser a quarta revolução. O caminho nesse momento é acreditar no próprio trabalho. Ask questions to yourself. Faça o que você está falando. Don't doubt yourself. Não perca essa sua alma criativa. See technology as a starting point and not an end. Se abre a possibilidade de experimentar as coisas. Don't be afraid to take risks. Embrace the new and never stop. So as long as you're making something that your inner kid thinks is really cool, you're doing an amazing job. Então é isso. Desculpa por ter me alongado, não sei se me alonguei demais, mas obrigada. Não, mas foi muito bacana. Aí agora passar a palavra para o Dodô também, acho que, né, se apresentar, contar um pouco, né, de como você está vendo tudo isso. Sei que ele tem um vídeo também super bacana que a gente vai assistir, e aí depois a gente vai para um bate-papo e vamos trocar ideia aqui. Primeira vez que tive contato com o metaverso foi quando eu era um jovem jornalista, em 1993, e uma banda norte-americana chamada Nirvana veio tocar no Brasil, e por sorte, que não vem aqui contar, ficamos amigos, eu e o vocalista da banda, Kurt Cobain, e numa dos nossos translados entre o Hotel Nacional, que era um hotel onde a banda ficava hospedada, e a Praça da Apoteose, onde a banda tocava, ele teve um momento em que ele ficava na janela, né, porque queria ver o Brasil, o Rio de Janeiro, já tinha tocado em São Paulo, aí em algum momento ele tocou na janela e ficou olhando assim, e falou assim, tem várias pessoas pretas
aqui do lado de fora, não tinha nenhuma pessoa preta no show lá de São Paulo. Até agora eu não lidei com nenhuma pessoa preta. Então, aquele pedaço de vidro ali que levava um astro de rock e que separava ele dentro, o isolava dentro de uma bolha, foi meu primeiro contato com o metaverso. A partir daí, eu passei a ter uma relação muito amistosa e, hoje em dia, defensora da tecnologia, de toda a tecnologia, especialmente das redes sociais, que hoje apanham tanto, etc., etc. A palavra do século XXI é anticolonialismo. A palavra do século XXI, que vai nos levar a uma humanidade melhor, o que vai nos levar de volta, trazer de volta a um conhecimento que construímos durante 60 mil anos até a tragédia do colonialismo acontecer, é anticolonialismo. E o metaverso, ele se você for explicar o metaverso para um indígena ou uma pessoa negra, ela vai entender em 5 segundos. Enquanto a gente fica aqui tentando entender o que é o metaverso, um exemplo simples. Há uma tecnologia de mais ou menos 30, 40 mil anos, desenvolvida no continente africano, chamado candomblé. É uma tecnologia. Muita gente acha que é uma religião, mas é uma tecnologia. Nessa tecnologia candomblé, as incorporações que acontecem durante as giras e as cerimônias são exatamente incorporações de avatares que hoje a gente aqui, tecnologicamente, está tentando produzir, gastando um dinheiro enorme, coisa que ali um terreiro em Santa Cruz faz com 2 palitos e R$500. Mas, como não somos afrocentrados, esse conhecimento inacreditável e maravilhoso, ele fica longe de nós e nós ficamos correndo por fora, pegando um caminho muito longo para poder chegarmos num conhecimento muito antigo que já tivemos há muito tempo atrás. O que a gente vai ver, eu vou mostrar um vídeo para vocês, que tentar lembrar de cada processo dele. Há uma instalação minha, no momento, no Oi Futuro, do Flamengo, já está desde antes da pandemia, e que é uma videoinstalação que foi inaugurada no aniversário do Oi Futuro. E eles me pediram uma videoinstalação e me deram 6 meses e um orçamento enorme para fazer. E eu entrei em contato pelas redes sociais, eu entrei em contato com uma garotada de 16 países diferentes, de Lituânia a Nigéria. E pedi para eles enviarem para mim, filmarem o céu, o céu dos países deles, e me enviassem, por WhatsApp mesmo. E eles enviaram, óbvio, alguns céus não deram certo, tinha gente que estava lá à noite, mas em meia hora eu já tinha um mosaico de céus do mundo todo. Eu peguei, montei tudo no meu computador e montei uma trilha sonora com um músico romeno, Miroslav Lem, que mora na Romênia, nunca esteve no Brasil, mas sempre estivemos juntos, sempre compomos juntos. Em menos de 9 horas, a instalação estava pronta, ela foi aprovada pelo Oi Futuro, e a instalação está até agora no ar. A gente vai ver um pedacinho muito pequenininho no início do vídeo, já vê um pedacinho muito pequenininho, a instalação tem mais ou menos 3 horas e meia, a gente vai ver 2 minutos e meio dela, seguido de uma segunda instalação. Essa instalação viajou o mundo todo, foi para Nuit Blanche, em Paris, em 2017,
E, em seguida, o que vem eu estou pulando direto para a instalação. Bom, em seguida vem depoimentos de pessoas de uma outra instalação que são depois. Ah, perfeito, lembrei. Em seguida vem uma instalação que eu estou neste momento trabalhando, que durante a pandemia, eu resolvi virar para os meus amigos e amigas e falar: olha, vamos liberar a quantidade de tempo de áudios do WhatsApp, ou seja, vamos passar a mandar áudios de WhatsApp gigantes um para o outro, porque isso vai virar uma carta gigante. Porque quando você manda um áudio de 20 minutos para uma pessoa, quando chega no 10º minuto, você já disse tudo que você tinha a dizer para a pessoa, você começa a dizer o que você estava dizendo para um analista, você gasta R$200 para dizer para um analista. E quando você recebe aquele áudio de 20 minutos, foram regras que eu bolei e falei com meus amigos e amigos malucos. Você pode ler quando você quiser, então você leia, por favor, quando você tiver vontade de ler, escute, né? Quando você tiver vontade de escutar, se quiser escutar cozinhando, pode escutar antes de dormir. São cartas em áudio. E eu fiz isso com grandes amigos, Luiz Fernando Veríssimo, com a minha mãe de santo, com Lázaro Ramos, com um monte de gente, e eu estou, nesse momento, editando para a gente fazer. Eles estão mandando alguns áudios, alguns vídeos, vocês vão ver um pouquinho da casa do Luiz, a última vez que eu estive lá, já faz 5, 6 anos, e um pouco do áudio que ele me enviou, ele mandava 20 minutos de áudio também. Vamos ver o Lazinho também na casa dele. Essa construção, Dona Conceição Evaristo, também, grande correspondente. E foi um momento onde o WhatsApp, que é o grande vilão, né, das nossas vidas burguesas, na verdade, nos curou, a todos nos curou, nos ajudou a curar, nos colocou num metaverso onde nos conectamos, nos entendemos. Uma aldeia. De novo, um indígena não tem nenhuma dificuldade de entender o que é um metaverso. Então, vocês vão ver também bem pouquinho disso. Em seguida, depois que o Lazinho fala, entra... Eu não lembro o que entra, eu falo depois. E, por último, vem o grande orixá brasileiro cantando uma canção que eu acho que ele explica tudo a respeito do metaverso que a gente deveria saber e ainda não sabe. Por favor, pode tocar.
os 2 primeiros meses de isolamento aqui na minha laje, junto com meu irmão, com meus primos, uns parceiros aqui da rua que vinham aqui na laje para soltar pipa comigo. E foi a nossa única forma de lazer aqui dentro da comunidade, ligado? Não tava rolando mais pelada, a rapaziada não tava saindo pra rua. E aí a galera começou a subir pra laje pra soltar pipa. E eu comecei a subir pra laje pra soltar pipa também. E eu passei a registrar esses dias, né? A gente tava na laje soltando pipa. O Penachor era engraçado que ele fazia peças e escrevia as introduções para as peças. E as introduções geralmente eram maiores do que a peça, né? E então acho que seria o Bernard Shaw, né? O primeiro que deu respeitabilidade, vamos dizer assim, ao humor da literatura, né? Qual a importância da comunicação virtual hoje na minha vida? Acho que hoje tem um outro significado. No começo da pandemia era angustiante ficar trancado todo o tempo aqui, nessa situação, com a camisa um pouco melhor, mais um short, trabalhando na frente do computador, com café para me manter aceso, para me manter acordado, sentado numa cadeira, que no ano passado não era ideal, e eu ficava com muita dor nas costas, além de ter a dor de não poder transitar pela cidade e ir para os lugares. Num primeiro momento eu achei que ia afastar mais a gente. Depois eu entendi que a gente vai se reeducando para entender como usar a ferramenta. Hoje em dia eu consigo inclusive selecionar qual o uso do virtual ou não. Tenho práticas, assim, desde a prática de me levantar para poder ter a vida um pouco, pensar, não ficar numa só posição e assim a criatividade ir caminhando junto. E ao mesmo tempo eu entendi que é possível, através do mundo virtual, criar conexões e novos formatos. Como ator de teatro, eu tenho pensado muito em como contar as nossas histórias, fazendo esse híbrido entre cinema e teatro, que eu acho que a gente ainda nem conseguiu exatamente, mas só essa reflexão de tentar entender quais são os valores que tem no teatro que a gente pode aplicar num vídeo, isso já é importante. Como comunicador, eu tenho usado muito a ferramenta das redes sociais como um lugar de transmitir ideias. Tem me feito ficar mais atento ao fluxo do dia para saber o que é que eu vou oferecer a quem está me seguindo, no sentido de acolhimento, de aconchego, mas também de provocação. E hoje em dia, redes sociais, para mim, é o meu grande ponto de conexão com o mundo. Eu tenho feito de forma profissional agora, entendendo que dá para você ter a sua voz, os seus valores, usando todas essas ferramentas. O mundo virtual, para mim, que fui menino criado em casa com quintal, menino que gosta da festa quando vira adulto, ele é um lugar de conflito, mas também é um lugar que hoje eu descobri que é um lugar de possibilidades. E acho que a gente está só começando. E acho, inclusive, que quando a gente voltar para o contato, calor humano, e se afastar um pouquinho do calor das máquinas, a gente vai estar mais sábio no uso disso aqui. Sempre tendo a saúde como meta. Saúde da cabeça, saúde do coração e saúde da informação. Não dá para falar sobre comunicação sem saudar Exu, a divindade iorubá da comunicação, das encruzilhadas, e que não tem a ver com o diabo. O diabo não é da cultura iorubá, e sim da cultura cristã, que se apropriou muitas vezes de divindades existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz
pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. Oh, oh. Conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixa a meta do poeta, não discuta. Deixa sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixa simplesmente meta fora. É isso. E viva Gilberto Gil, Laroyer Exu e salve para Ogum, o orixá da tecnologia. Tudo que eu posso dizer para vocês é deseurocentrizem-se, por favor, e africanizem-se, por favor. Obrigado. Boa. Caraca, agora eu estou pensando que eu devia ter falado primeiro, porque como que eu sigo isso? Eu acho que o legal aqui, né, desse casting do painel que a gente trouxe é que são, né, e até porque pelo que eu vou apresentar agora, vocês vão ver que são áreas muito, né, são visões muito diferentes assim de como a gente está trabalhando com isso, que eu acho que é a riqueza, né, desse assunto, e até porque a gente está vivendo essa euforia, né? Então, eu sou uma pessoa de publicidade. Então, a gente já olha mais, né, na empresa, como que a gente traz as marcas para esse mundo, né? Como que a gente cria esse tipo de metaversos, né, e de storytelling baseados nessas experiências, né, do tipo que são muito mais do que
do que o feed, né? Para a gente tem a mídia, né, vai evoluindo do que a gente chama, né, de single media, né, que você só recebia, né, do tipo depois para mídia social, né, como a Olivia falou, que você interagia com o seu dedo, né, do tipo de dar like, compartilhar, comentar. E aí agora a gente tem essa mídia nova, né, do metaverso, dos games, e a gente adapta muito isso, né? Como que esses personagens, esses avatares que vocês vivem nos games, podem ser úteis para contar histórias para marcas. Eu vou mostrar um vídeo, que é um case que a gente fez para a cerveja Brahma, que eu acho que ilustra bem também um outro potencial do metaverso, que é você não precisa se guiar pelas regras normais, né, de qualquer coisa. Você, literalmente, dentro do metaverso, você pode fazer o que você quiser, e a gente decidiu fazer nevar. Então, pode mostrar o vídeo da Brahma, por favor? Tá nevando, chat. Não, mano, tem coisa aí, cara. Tem coisa aí, só pode. É neve, gente? Mano, tem alguma coisa rolando na nossa cidade, certeza, velho. A bramosidade tomou conta do Brasil. Mas como levar toda essa cremosidade de Brahma pra dentro dos games? Invadimos novamente o Cidade Alta, o maior servidor de metaverso do Brasil, e mostramos para milhares de gamers toda essa bramosidade, fazendo que literalmente nevasse Brahma na cidade. Que neva é essa? Zeppelins de Brahma sobrevoaram a cidade e deixaram a bramosidade nevar por todo o mapa. Além disso, diversas ações in-game reforçaram o nosso conceito. Uma delas foi trazer o Bar Brahma da vida real pro game. Nossa! Meu amigo! Esse balde ficou muito bem feito, velho. Com muita espuma, é claro. Sobrou até pro Zeca. Ô, Zeca, tadinho, olha, não tinha visto isso aqui não. Fotinho. Uma missão exclusiva desafiou os jogadores a coletar tonéis de Brahma que surgiram no topo das montanhas devido à neve de cremosidade e levá-los de volta ao Bar Brahma em um caminhão todo personalizado. Quem completou a missão levou um cupom exclusivo do iFood para comemorar com Brahma na vida real. Para expandir ainda mais o alcance da ação, preparamos uma festa exclusiva para influenciadores com a temática Bramosidade. Dançando com a braminha na mão. Me dá uma Brahma aí. A festa contou com mais de 1.500.000 viewers, além da presença de 38 influenciadores e transmissão de 38 lives simultâneas. A repercussão não ficou só no game. Os principais veículos de notícias espalharam nossa história. E como a Cidade Alta imita a vida real, se beber, não dirija. Boa. Então, acho que, né, como eu falei, eu devia ter vindo primeiro. Mas acho que a riqueza, acho que até eu queria fazer essa primeira, né, pergunta para vocês, esse primeiro, que é voltar para o tema da palestra, que é a questão da euforia, né, do tipo, eu acho que essa riqueza de assuntos, né, de áreas, de background, né, de coisas que a gente pode fazer, estimulam essa euforia. Eu queria saber, né, acho que primeiro da Olivia, depois do Dodô comenta, o que mais, né, e o que vocês têm visto que está gerando essa euforia ao redor do assunto metaverso, né, virou um buzzword, todo mundo quer falar disso, todo mundo quer entender isso, e se essa euforia é justificada, né, ou se não, daqui a pouco, né, a gente vai ter o Second Life versão 2 daqui a um ano. Como que você vê isso? Há 2 anos atrás, mais de 2 anos atrás, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde o jornalista falava assim, estava no iníciozinho do fechamento da pandemia, e ele dizia, Olivia, tem um pessoal aí de museu, de galeria, falando dessa história de metaverso. E eu cheguei para ele e falei assim, Pedro, não usa essa palavra não, palavra antiga, é 90 essa palavra. Bem, ele usou a palavra, botou, futuristas decretam metaverso, o canal não sei o quê. Eu acho que eu achei interessante porque é isso, né? Na década de 90 já existia essa palavra, já se falava sobre esse tema, principalmente nesse desenvolvimento da primeira fase da web, né? Essa primeira fase da www. E aí, eu acho que o que aconteceu foi que, concordo, né, eu acho que existe essa poesia que o Dodô trouxe, né, da palavra, né, meta é aquilo que carrega e o que vai além. Então, a gente está falando do verso, das histórias, lá da poesia, né, dos rituais, né, sendo passadas de outra maneira. De uma maneira mais técnica, né, e aí uma coisa mais voltada, aí misturando talvez esses dois mundos aqui,
Eu acho que o que aconteceu em metaverso, em termos de estrutura de tecnologia, de blockchain, pensado em Web3, foi porque nós sempre somos resistentes a inovações. Isso não é novidade. Quando o telefone apareceu, ninguém sabia como que ele funcionava. E aí existem matérias publicadas em jornais falando que se você falou com alguém no telefone é porque a pessoa morreu. Então, assim, você está falando com a sua mãe no telefone, é porque o telefone se conecta com o éter. Isso foi publicado, né, em revistas. E por quê? Porque até o telefone chegar, toda a comunicação tinha a presença da pessoa, você via, você tinha que estar perto. O telefone, a tecnologia do telefone, pela primeira vez, a voz vai sozinha de um canto a outro e você não consegue explicar. Então, você reage, né, porque você não entende como funciona. A fotografia, não sei se vocês, né, têm essa história, que ela rouba a alma. As pessoas tinham medo de morrer porque a fotografia ia tirar a alma delas. O teatro, né, La Riva du Train, do século XIX, as pessoas, né, é conhecido esse mito, né, que ninguém sabe realmente se é verdade, mas o que fala é que a experiência dos irmãos Lumière, na hora que o trem chega, as pessoas começam a se jogar, né, porque elas nunca tinham visto aquilo e não sabem como que aquilo funciona. Eu acho que o metaverso acontece duas coisas. A primeira é que, antes dessa palavra existir no dicionário tradicional, antes dela ser publicada, ela começou a ser consumida de uma maneira desesperadora. Por quê? Porque há muito tempo se fala sobre isso, mas, ao mesmo tempo, há muito tempo se reage e fala, não, mas isso aí, imagina, eu tenho que resolver o meu e-commerce. E e-commerce também, tá? Eu trabalhando com moda, eu vi um monte de gente de moda me dizendo há 10 anos atrás que e-commerce não vai pegar para moda, porque as pessoas querem pegar na roupa, entrar na loja, isso não vai pegar. Então, até o início da pandemia, tinha gente, grandes empresas, resolvendo o problema de logística de e-commerce. Aí fecha tudo. Aí você começa a falar assim, cara, será que aquele negócio de 5G que já estão falando há mais de 3 anos, será que isso vai rolar? Meu Deus, para onde que eu vou? Minha loja está toda fechada, eu tenho que resolver isso. Será que aquele negócio de game, aquela indústria que já vem se desenvolvendo de uma maneira, né, exponencial, para usar o termo, né, do momento, será que aquilo ali vai colar? E aí eu acho que o que aconteceu dessa euforia foi que, numa grave crise, a gente também não se acostuma a pensar em inovação a longo prazo, né? É sempre no desespero, no apaga-fogo. E aí começou assim, cara, está tudo fechado, as pessoas não estão indo, eu tenho que vender alguma coisa, minha empresa tem que faturar. Consome metaverso, consome NFT, consome tudo que está aí, que estão falando que o pessoal está investindo dinheiro, joga ali. E começa, inclusive, eu e Cláudia, a gente adora brincar dos fracassos, né? Da galera que quer trabalhar com metaverso de qualquer maneira e faz umas ações assim que fala, que é isso, né? Não entendeu nada, porque não é só entender a ferramenta, não é só entender o software, mas é entender como essas tecnologias, como qualquer outra tecnologia, começa a criar novos valores, novas éticas, novas formas de interação, né? Então, eu acho que essa euforia ela acontece nesse desespero, porque aí logo depois da pandemia, 2 anos fechado, vem uma guerra e as pessoas começam a falar assim, cara, o mundo físico está problemático, então talvez eu vá desesperadamente consumir essas novas palavras do momento para tentar fazer algum lucro em cima disso. Então, eu acho que tem muitas pessoas que falam, mas essa tendência não vai passar. Então, assim, a gente consome tanto, né? Nós estamos estruturados hoje numa sociedade tão consumista que a gente consome rápido até palavras que ainda nem existem oficialmente, né? E a gente esgota essas palavras muito rápido. Então, eu acho que essa euforia é aí mais ou menos que eu vejo. Eu concordo contigo, eu quero ir por esse lado dos novos valores e novas éticas que a tecnologia nos traz, porque eu quero dar um passo atrás e fincar no Instagram, exatamente no Instagram, porque, inclusive, o convite para participar dessa mesa com vocês foi me feito pelo Fábio Seidel, que eu não sei se está na plateia ou não, que é diretor criativo da Meta, do Facebook, ex-Facebook. E, justamente, ele me procurou por causa de um trabalho que eu realizo dentro do Instagram, que eu sou curador de
pequenas iniciativas ou de o que a gente chamava de ONGs, né, lá nos anos 90, de organizações e de pequenos negócios. Então, por exemplo, eu fico procurando todo dia, por alguma arroba onde, por exemplo, mulheres do Capão Redondo se reúnem para melhorar a alimentação da comunidade. Então, é um arroba que existe há 1 ano e meio. Quando eu falo 1 ano e meio, é tudo antes da pandemia, tá? 1 ano e meio antes da pandemia. Então, quando a pandemia começou, eu criei um arroba chamado Vamos Coletivo, porque coletivo era a palavra que eu estava procurando. Porque primeiro vamos é a minha palavra favorita na vida da língua portuguesa. Então, o Vamos Coletivo ele é uma espécie de hub de lugares onde você vê tudo acontecendo. Então, toda vez que vinha algum amigo ou amiga minha de classe, principalmente de classe média alta, que é aquela galera que está sempre acossada, tomando frontal, essas coisas assim, vinha reclamar comigo da vida, eu falava assim, para aí, calma, tem uma galera fora da sua bolha que está produzindo de uma forma avassaladora. Existe uma cultura chamada, por exemplo, a cultura do slam poetry, que você não conhece. A pessoa fala, não tem nada acontecendo culturalmente no Rio de Janeiro. Tá aqui, ó, slam poetry. O mercado de comidas não está aquecido. Então, tá aqui, olha, vou te mostrar 26 cooperativas. Qual é o teu estado? Meu estado é Roraima. Então, você vai ver. Tem lá, em Roraima, um estado, uma cooperativa que vai resolver o seu problema de eu quero me alimentar organicamente, de modo só me alimentar com alimentação orgânica. Então, a iniciativa da criação, ou seja, você observar o Instagram, observar a sua rede e entender que a sua rede ela só é o que você quiser. Isso é a coisa mais, e que as pessoas não entenderam até hoje a respeito do Instagram, a respeito do Twitter, a respeito nada. O Twitter é um ambiente tóxico. Não, ele só é o que você quiser que seja. É porque nós somos viciados no que é tóxico. Está na natureza humana. Quando a gente está andando, estava hoje tomando um café na padaria e estava ligado, ao invés de estar ligado na TV Globo, que estava a Ana Maria Braga fazendo um bolo maravilhoso, estava ligado no SBT porque estava mostrando um ataque de um cachorro em cima de uma senhora, às 7 horas da manhã. Então, a gente, quando está dentro de um carro, viajando, e tem um acidente do carro, a gente não consegue parar para desviar o olhar. A gente tem que desviar o olhar, a gente desvia o olhar para ver o acidente. Então, nós somos esse tipo, e a gente quer colocar na tecnologia uma culpa que é nossa. A gente quer colocar no telefone, como a Lívia falou, uma culpa que é nossa. E aí a gente quer postergar uma reforma da nossa cabeça e da nossa alma, colocando a culpa na tecnologia, que é, em última instância, colocar a culpa no outro, que é o que a gente faz sempre. Seja o outro um objeto, meu telefone parou de funcionar, minha vida não presta. O meu banco saiu do ar, minha vida não presta. Então, o metaverso, eu acho que eu acompanho bastante o metaverso pelas lives do Defante. E eu acho engraçado, sensacional e às vezes muito distópico. Por exemplo, tem um pessoal que entra lá no Cidade Alta só para ser manobrista. Eu quero ser manobrista. E sabe, o tesão da pessoa é ser manobrista. Ele pode ser o que ele quiser naquela cidade, mas ele quer ser manobrista. Outras pessoas que eu acho meio esquisito também são pessoas que entram para ser policial. Pessoas meio esquisitas. Então, quando há uma tecnologia nova, a gente consegue ver a natureza humana. É uma oportunidade maravilhosa. Quando o carro apareceu,
substituindo o cavalo e as carroças, foi uma oportunidade maravilhosa para a gente entender a natureza humana. Quando o cinema apareceu, quando todas as tecnologias relacionadas à moda, tudo isso, a moda, digo, vestida, tudo isso nos reflete. Então, há uma tecnologia que a gente deveria olhar, mas a gente não olha de jeito nenhum. Uma tecnologia antiga, tão antiga quanto a Grécia pode ser, que é uma tecnologia chamada espelho. A gente devia parar de usar um pouco as tecnologias que a gente usa e culpa tanto, e passar a usar esse pedacinho de tecnologia que é bem barato, vem da esquina, chamado espelho. Boa. A gente está terminando de fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que também serve para vocês dois, e bem interessante, principalmente no que o Dodô acabou de falar, né, sobre a questão do manobrista, por exemplo, né, acho que tem muito a ver também com o trabalho da Olivia na moda, que são essas identidades, né, que você... eu queria lembrar agora os dados, mas tem uma pesquisa da Vice que saiu, né, do tipo que mais ou menos 60% das pessoas se sentem mais confortáveis nos avatares, né, que elas têm dentro dos jogos, do que elas se sentem na vida real. E hoje, né, um dos grandes jeitos, né, de qualquer jogo, qualquer game ganhar dinheiro é com a venda do que a gente chama de skins, né, que são essas roupas, né, esses outfits. Você pode ser o Darth Vader, você pode ser o Chapolin, né, você pode ser o manobrista, você pode ser quem você quiser. Então, eu acho que, né, a primeira pergunta mais focada até no termo da moda, né, do skin, como que você vê essa questão de identidade, né, de criação de novos personagens e acho que muito do que você já faz, né, qual que é o papel da moda vai ter dentro disso, né, para ajudar as pessoas chegarem nesse potencial que elas quiserem ser de personagem. E aí depois para o Dodô já, né, para emendar a pergunta junto, como que você vê isso? Acho, né, como pensador, eu adorei o termo lá, né, do todo sobre o mesmo céu, né, que eu acho que o metaverso vai trazer muito isso, né, é um céu pixelizado, nós estamos todos sobre o mesmo céu, mas fazendo o que a gente quer, né, sendo manobrista, não se importando, né, com o shape do corpo de ninguém, com cor, com nada, tipo, sendo realmente essas personalidades, né, e essas decisões estéticas que vão desenhar. Então, como que vocês veem essa importância? Temos, tipo, 3 minutos para cada um aí, desculpem. Essa parte da identidade, né, ou da amplificação desse nosso reconhecimento de quem a gente pode ser, é aquilo que mais me interessa toda vez que uma tecnologia de fluxo de narrativa ampliado começa a atravessar a nossa vida. E aí eu tenho visto muito, e óbvio que isso vai acontecer, o meu TCC em 2008 era sobre efeito bumerangue, que era exatamente a nossa capacidade de transpor para o digital, para o desktop, coisas do mundo real sem nenhum sentido, né? Por exemplo, se vocês olharem a mesa de trabalho, tem uma lixeirinha ali, igual a lixeirinha do real. Aí o seu arquivo, ele tem uma cara de arquivo que você põe na gaveta, né? Então, a gente começa a transpor, eu acho que o primeiro passo é esse, a gente precisa construir o espaço virtualizado com referências do real, e isso acontece, inclusive, num bando de avatar que está aparecendo, que tem 2 pernas, 2 braços, duas cabeças, muitos têm idade e geografia, coisa que eu não entendo para um avatar, tem idade e geografia, né? Nasceu em lugar tal, mas essa é a nossa necessidade de transpor daqui para lá, para a gente adentrar esse espaço e reconhecer. Então, né, até na coisa da Brahma, você tem chão, você tem parede, você tem um caminhão, que é o espelhamento do mundo real. A parte que mais me interessa é como que a gente vai ampliar a nossa percepção e o nosso imaginário de quem a gente pode ser, no lugar que você pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Você pode ser um animal, você pode ser uma luz, você pode ter a idade que você quiser, você pode ter o formato, o corpo que você quiser. Raças serão inventadas, né? Elas já são criadas, né, nos espaços de game. A gente não tem só aquelas restrições. Então, como que a gente vai utilizar isso para expandir essa relação de quem a gente pode ser? E eu acho que a gente nem sabe ainda do que vai acontecer, né? Me interessa observar como que a gente vai começar a usar essas ferramentas para expandir o nosso imaginário, já que aquilo que a gente vê no espelho nunca foi o físico, né? Sempre foi o virtual. Então, é o que eu acredito. Então, quando a gente atravessa com essa nova tecnologia, onde a gente pode se recriar,
eu fico interessada em saber assim, o que vai gerar. Tem uma pessoa que eu conheço que trabalha com imagem pessoal corporativa e ela está desesperada, porque ela falou, meu Deus, se o Casual Friday já ferrou, porque a galera, quando falou que não precisava mais usar roupa formal, teve uma galera que foi de biquíni e sunga, né? O que vai acontecer quando você tem uma sala virtual, ali no Facebook até, né, tá ali comportado, mas imagina uma sala virtual onde você fala, você vem como seu avatar. E aí você vai ter uma sala de trabalho onde as pessoas têm um elefante, aí tem um ser mitológico, uma deusa mitológica, aí tem outro que é sei lá, um vapor. Então, me interessa saber como que a gente vai começar a se representar nesses espaços. Eu me interesso também, me preocupo, porque esses avatares são embranquecimento. Me preocupa muito o embranquecimento de meninas pretas. Tem meninas e meninos pretos que moram na quebrada e aí entram e falam, bom, vou arrumar um jeito de ter um outro corpo, né? Porque já é complicado carregar esse meu corpo no dia a dia, na vida. Então, vou aproveitar, vou me sentir mais à vontade dentro de um avatar. Então, me preocupa muito isso ser um escape para isso, sabe? Para a gente não encarar, de novo, olhar no espelho. Acho que o espelho é a grande tecnologia que a gente tem que olhar, e não para essas outras, nenhuma outra. Tem que olhar antes para o espelho, senão a gente vai estar fugindo disso. Então, a gente me preocupa muito essa questão eu acho uma falsa liberdade de ser o que de querer ser o que querer ser um ponto de luz, querer ser uma pessoa alada, com asas, etc, etc. No final das contas, está tudo sendo guiado por o que está acontecendo aqui fora, na nossa sociedade. Então, se a nossa sociedade diz que, se a nossa sociedade é gordofóbica, não vai ter jeito. Todos os avatares não vão ser, os avatares vão ser magros. É o que está acontecendo, é o que acontece. Então, eu acho que a regulação do que está fora, eu acho que a gente tem que ficar sempre, tudo o que acontece dentro da tela, tudo o que acontece no virtual, tudo o que acontece no virtual, ele é influenciado pelo real. Se a gente não consertar o real antes, a gente não terá um virtual saudável. A gente não tem um virtual saudável, todo mundo reclama disso, e a gente não tem por causa disso, porque a gente está se recusando a trabalhar um real saudável. Bom, interessante. Gente, a gente chegou aqui no final do tempo, queria agradecer demais ao Lívia, agradecer demais ao Dodô, acho que foi acho que a justificação dessa euforia, né, do tema do painel é essa riqueza, né, que o metaverso pode proporcionar em todos os campos, né, do tipo, a gente viu aqui exemplos, né, de moda, de marketing, né, de arte, falamos sobre identidade. Então eu acho que é um buzzword, né, do tipo que hoje tem muito mais fama do que realmente exemplos práticos, né, mas eu acho que os exemplos práticos estão chegando aí para mostrar todo esse potencial. Então, super obrigado aí todo mundo que assistiu, obrigado ao Rio 2C e obrigado, gente, valeu.